Graças e paz, irmãos. Amém. Dia chuvoso, abençoado. Isso chuva é bênção, né? Para molhar os campos, regar, a plantação, que proporciona o alimento, né? Só que dizem que a máxima do carioca, né, Rio de Janeiro, caiu a temperatura, já todos. A gente já sente na pele, porque a temperatura aqui chega aos 40 graus, aí quando essa mudança tem um choque, por isso que a gente não aguenta muito frio. Mas é coisas da natureza, e aí ocasiona a nossa rotina, né? Estamos aqui, pela manhã estivemos, graças a Deus, estivemos numa escola abençoada, vindo de um casamento também, né? Isso bom para todo mundo, mas tudo foi bênção, né? Esses trabalhos assim, é bom que ele envolve a igreja como um todo, né? Parentes, família, está todo mundo envolvido, com um propósito. Qual é esse propósito? Nós temos uma presença real da comunhão dos irmãos. Comunhão dos irmãos é isso, tá? Quando todos comem e compartilham os mesmos ideais. Tem uma parte específica que é relacionada a repartir o pão e a ceia. É um foco um pouco diferenciado. Mas em essência, na prática, é vivência. Entendeu? A pessoa mora contigo, está na sua casa, na sua família. Mas ela não come contigo, não vive contigo. Ela é da sua família, não é? Mas na teoria, mas na prática não. Então o que causa essa ligação? É o convívio. É passar na bonança, mas também passar na dificuldade. Isso cria o quê? Identidade. Percebeu a diferença? Igreja é a mesma coisa, só que em uma escala um pouquinho maior. Então na nossa família a gente trabalha um pouco isso e a gente tem um reflexo dessa presença na nossa vida. Irmão, nessa noite eu vou fazer uma breve reflexão com os amados relacionado ao rei de Israel, rei Uzias, né? Israel passou muitas dificuldades, muita peleja, certo? Moisés foi levantado para tirar aquele povo do Egito, estava preso, aprisionado. Então Israel tem uma história de labuta, de dificuldade. E o exemplo de Israel nós trazemos para a nossa realidade, da nossa família e da nossa igreja, não é? Por quê? Porque nós somos a Israel celeste. Percebeu a diferença? Existe um país chamado Israel, que é o povo escolhido da descendência de Abraão, que dele Deus prometeu que faria uma grande nação. Então, por comparação ou por extensão da graça, todos nós fomos o que? Alcançados. Então, quando nós fomos alcançados por essa graça, é o chamado que Deus destinou a cada um de nós. Só que todos nós somos levantados com uma missão específica, que muitas das vezes a gente não conhece. E geralmente, quando Deus chama, é uma pessoa que está cheia de problema, é uma pessoa que está na dificuldade, é uma pessoa que passou por todo tipo de peleja, mas Deus vai e resgata e traz ele põe no lugar de destaque. Só que no caso de hoje, o rei Uzias, o processo foi inverso. Uzias é o rei de Israel. Israel foi dividido em duas partes: Israel Norte e Israel do Sul. Ou seja, o reino do Norte e o reino do Sul. Uzias, ele veio a ser o rei, que era o reino do Sul, que era o reino de Judá. Ele veio no período de seu rei. O seu pai Amazias morreu, só que o pai dele, quando morre, quantos anos esse rei ele tinha? 16 anos. O que é um rei? Ele simboliza a vida dele? Ele simboliza o reinado apenas? É tudo isso junto. Só que de repente você está numa situação e Deus coloca você e você fala o quê? A síndrome de Moisés: se eu não tenho habilidade, eu não tenho esse preparo, eu não estou pronto. Agora você imagina, Deus chegar para você e falar assim: ó, está aqui você, 16 anos, conduza esse povo. 16 anos. Que experiência tem um adolescente de 16 anos? Então tudo na vida da gente é apresentado de uma forma que nós muitas das vezes não sabemos colocar em perspectiva da realidade da missão que Deus destinou sobre as nossas vidas. Então quando Deus ele chama e levanta, o que você fala? Qual o primeiro reflexo?
Ah, Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, eu não tenho inteligência. Quantos anos Ias tinha quando foi chamado? 16. Que experiência tem um jovem de 16 anos? Prestou atenção? Então tudo na sua vida você fica esperando uma perspectiva de que alguém olhe, quando eu estiver preparado eu vou fazer, quando eu estiver em condições eu vou fazer. 16 anos. O pai morre. Jó, mas ele foi chamado como príncipe e ele estava reinando ali também como adjunto. Sim, mas o pai morreu, não tem mais o rei e só tem você. Senhor, tem 16 anos só, eu sou uma criança, um adolescente. Quando Deus chama, não interessa, porque quem capacita o quê? É a sua habilidade? É a sua aptidão? Por que esse rei foi chamado em tenra a idade, com 16 anos? Deus deu domínio da vida e da realidade. Por que esse rei levou o pai tão cedo? Uzias. E a passagem de Isaías, que é o que nós conhecemos, que diz o quê? No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o quê? O Senhor assentado no alto sublime trono. Mas não está falando ali da morte desse rei Uzias como a perspectiva do profeta de mal, mas é uma data que marca, porque ele era um monarca, ele era um rei. E muitas das vezes as pessoas pregam, como se aquele rei fosse um opressor no sentido pejorativo da coisa, e não foi assim. Ele teve uma carreira complicada no final, mas ele teve sucesso. E livro de 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas está no Antigo Testamento, depois do Pentateuco, aí a gente tem Reis, logo depois 1 e 2 Crônicas. Capítulo 26 diz assim, mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração. Ele já reinando, exaltou o seu coração. Por que exaltou o coração de Uzias? Porque ele foi um homem habilidoso. Olha, 16 anos, já começou a formar, colher dos frutos, habilidade. Então você está vendo as coisas acontecendo à sua volta, você vai assimilando, porque isso faz você o que? Crescer. E esse rei, esse garoto que ficou nesse reinado aos 16 anos, ele reinou por 52 anos. 52 anos. O reino de Judá, o sul, virou uma potência. E toda batalha que ia, ele tinha vitória, ele alcançava. Esse virou um referencial, ao ponto do nome dele ir para todos os países, as regiões longínquas. Você é levantado para ter um conhecimento, e de repente você não tem habilidade, e aquilo que você não pensava ter, Deus começa a te capacitar, te dando o que? Ferramentas. E para a própria ruína cometeu transgressão. Aí diz relacionado à lepra que ele veio a ter, por consequência de uma coisa que você começa a fazer e você não tem habilidade, você está incapacitado, mas ao longo do percurso, o que acontece? Você vai ganhando força, você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando graça. Só que chega um ponto que você começa a fazer tanta coisa, que você vê a sua grandeza, que aquilo te torna o quê? Uma pessoa orgulhosa. Então aquilo lá atrás começou com uma história linda, de repente agora está nos dias parado olhando o quê? Olha, eu sou rei, eu sou ungido, eu tenho um profeta que é pessoal meu. Porque ele sabe que o Uzias conviveu lá. Quem foram os profetas contemporâneos dele lá naquela época? Só gigante: Isaías, Oséias, Amós, o profeta Jonas. Só homens fenomenais que deixaram história. Ele simplesmente tem que se aconselhar. Ele falou: estou conduzindo esse reino, está forte, desenvolveu a agricultura, a pecuária, porque tinha muitos gados, e o exército dele ele conseguiu mobilizar, armou o exército dele, tanto é que nas regiões todos temiam, e ele fortificou as muralhas à volta do reino, virou uma fortaleza.
o reino de Judá, nas mãos de quem? Do rei Uzias. E de repente você nessa carreira, poxa, eu entrei aqui nesse trabalho, eu estou aqui nessa família, eu estou aqui nessa igreja, eu estou aqui nessa vizinhança, mas eu sou tão pequeno, mas Deus vai te habilitando. Só que chega um ponto que você se vê o quê? Agora eu estou independente, eu estou bem financeiramente, eu estou bem profissionalmente, eu estou bem no meu relacionamento, eu estou bem na minha família. Isso vai criar uma blindagem na nossa vida. Mas chega um ponto que você vai de encontro à verdade. O que Uzias pensou? Olha só, eu sou rei. Existe um lugar específico no templo, que o templo foi estabelecido para a questão de adoração, oferta. Só que teve um momento que aconteceu, Uzias fez a seguinte reflexão: eu sou rei, o maioral. Se eu tenho acesso e tudo que eu faço tem vitória, por que eu não posso entrar no templo, no lugar do santo, para oferecer incenso? E ele foi lá. Olha só, eu sou grande, eu sou rei, eu sou habilitado, eu vou poder fazer isso. E aí ele adentra no templo. O sacerdote ficou desesperado: não faça isso. Aí diz a passagem que esse sacerdote foi, consultou os 80 sacerdotes fortes, maioral, aqueles obreiros mesmo de confiança. Na linguagem de hoje a gente pode utilizar isso. E veio: Uzias, não faça isso. Isso não é missão sua. O que aconteceu? Ele era grande, poderoso, vitorioso, 52 anos reinando. De repente, o que acontece? O orgulho se sobressai. Eu já conquistei tudo, eu sou o maioral. Então, ele chega. Azarias, esse sacerdote, o principal, aconselhou: não faça tal coisa. E ele se sentiu que afrontado. Aí que eu vou fazer. Aí ele entrou. Quando ele adentrou no templo, que era o lugar dos santos, e tinha um lugar reservado, que era o lugar do santo dos santos, que era o Santíssimo, para oferecer incenso. E os sacerdotes eram com ele escoltando. E de repente, o que acontece? Na testa dele já veio. Foi selado. Lepra. Instantâneo. E eles já ficaram desesperados. E ele correndo para um lado para o outro, a lepra instantânea na testa dele. E ele mesmo diz a passagem que ele ficou angustiado. Aí me tira daqui, me tira daqui. E os sacerdotes prontamente arrastados. Ele falou: essa é a missão para o pessoal de Arão, que são levantados como sacerdotes. Quem você está fazendo isso? Aquele homem com a carreira brilhante, 16 anos, foi levantado, recebeu aquela missão, fez história, 5 décadas conduzindo um povo, virou uma potência. Tanto é que hoje você vê, até hoje, tem um reflexo um pouco dessa época. O reino do sul, ele tem mais destaque. Por quê? Porque o reino de Judá, porque veio da descendência de Davi, depois o próprio Cristo. Então a potência é esse reino, mas teve a contribuição dele lá atrás. Mas chegou um ponto que não foi suficiente, porque ele achou o quê? Eu conquistei tudo, eu sou maioral, eu sou rei, todas as batalhas que eu consigo, o rei está indo bem, Deus destacou, meu, mas tem missão que você é chamado que não é você, que não sou eu. Você na sua vida profissional, você na sua vida familiar, você na sua vida entre seus amigos, você na sua vida, quaisquer segmento, você tem que fazer essa aplicação. O orgulho, ele cega todos nós, por conta do pecado. Nós somos açoitados com tanto problema de todos os lados, e você se descompensa. Meu Deus, eu estou caminhando certo, eu estou indo certo. Então, na dúvida, na fraqueza, é que nós somos fortes, porque na fraqueza você está dependente de Deus. Só que chega um momento que você, quando está na certeza de tanta coisa, aquilo te cega. Pensou a diferença? Então vamos falar assim: eu nunca entendi essa passagem, mas como assim? Você na fraqueza que você é forte, mas não é forte por quê? Porque você aprende que todo passo que você está, você não tem confiança que é você, que é Deus.
diante, e as coisas estão acontecendo, está tudo bem, você tem a cautela. Porque esse homem, com 16 anos, foi levantado, fez uma brilhante carreira, 52 anos, diz que ele terminou a vida como? Leproso, não podia nem ficar perto mais lá do rei. O que aconteceu? Esse rei morreu leproso. Ah, mas Deus não poderia curar? Poderia, não poderia? Mas a história diz que não curou. Que da lepra ele veio, um tempo conviveu, e o filho dele, Jotão, assumiu. E diz a passagem que Jotão, ele de certa forma consultava o pai, mas não era mais ele o rei. Qual a aplicação de uma história do rei desse na sua vida? Tem na minha vida? Com intensidade isso se realiza. Qual o segmento da sua vida que você olha e você reflete? E através dessa reflexão, você trabalha, assimila, mas ao mesmo tempo você tem a maturidade para você identificar quando é você e quando é Deus. Eu estou aqui nessa situação, Deus está me usando, Deus está me honrando, Deus está fazendo, mas meu filho não é você. Porque chega um momento que você vai estar diante disso, e Deus vai falar assim: olha, fulano, ele é sacerdote, ele pode, eu sou rei, então eu vou adentrar. E você bate lá. Ah, eu vou fazer queimar incenso. Mas não é você. Que aplicação prática tem na sua vida? Como você identifica e entrega? Quando você entrega, você se doa. Quando você se doa, é o que está dentro de você. Mas uma coisa que não está dentro de você, você não pode externar. Porque fica o que? Na superficialidade. Então quando Deus ele toca, ele unge, ele direciona o caminho para cada um de nós temos que ter discernimento para saber aonde que é Deus. Fala assim: ó, pisa aqui, e ele vai falar, você vai pisar forte. Mas quando ele falar que não é, você não pisa, porque ele não vai te garantir. 52 anos, governou, levantou, virou a potência, e de repente aquele rei, que é super conhecido até hoje, ele estava lá, não podia nem mais frequentar o meio do povo, ficou isolado. E ele se recolheu, e do recolher dele, leproso, que não podia ter contato mais com ninguém, ele foi direto para a morte. Tem coisas na nossa vida que a gente não entende. Só quando passa o tempo, quando passa o período, quando passa a tribulação, quando passa a dificuldade, aí você vai olhar para trás e vai ler: ai, isso que Deus estava me ensinando. Mas tem coisa que é instantânea. Então faça tudo aquilo, para finalizar, que Deus direcionou no seu coração para que você faça. E através desse fazer, você vai ter confiança, porque é Ele tocando no seu coração para fazer. E aquilo que você não tem certeza, como disse já foi fora da dúvida, não faça. E como você adquire a certeza? Quando você busca. E como eu busco? Através da identidade. Lembra que a gente começou falando da comunhão? Proximidade, conhecer, comer junto, viver junto, assimilar problemas, dificuldades, problemas, soluções. Isso vai te dando um senso de identidade. E o corpo ele vai se fortificando. E quando o corpo vai se fortificando, cada vez mais Cristo sendo cabeça vai ter intensidade para distribuir a carga desse corpo. Amém.